Você gosta de fotografia? Sabe o que é fotografia? Consegue entender e distinguir o que é uma grande fotografia e o que é uma fotografia simples e banal? Nesse vídeo eu vou tentar te aproximar do que realmente é fotografia. Que tal começarmos do começo e irmos beber da fonte? Minha proposta aqui é apresentar alguns dos grandes mestres da fotografia e suas magníficas obras. Acredito que uma das melhores formas de estudar fotografia é exatamente ver fotografia. Exercitar o olhar e analisar a fotografia pelo lado técnico, pelo lado estético e pelo lado histórico. Enfim, admirar, pensar, refletir e se inspirar. Portanto, proponho sabermos quem foi quem na história da fotografia, dos clássicos aos contemporâneos. Descobrirmos os grandes nomes estrangeiros e brasileiros. Entendermos e admirarmos os vários estilos que a fotografia proporciona. Documental, fotojornalismo, artístico, editorial, retrato, comercial e etc. Quanto mais fotógrafos conhecermos, melhor será para a nossa fonte de inspiração e educação visual. Quanto mais pesquisarmos e vermos fotografia, melhor. É muito importante termos mestres como referência, pois assim criamos um senso crítico capaz de nos ajudar nas decisões que tomamos quando fotografamos e ou editamos o nosso próprio trabalho. E para dar a largada em nossa série de maneira arrebatadora, não teria como não começarmos logo com um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson nasceu em 22 de agosto de 1908 em Chanteloup-en-Brie, na França, e faleceu em 3 de agosto de 2004 em Ily-sur-la-Sorgue, no sul da França. Ele é reverenciado como um dos maiores fotógrafos do século passado, conhecido como o pai do fotojornalismo. Revolucionou a arte da fotografia com seu estilo único e abordagem inovadora. Foi um dos fundadores da prestigiada agência Magnum Photos, que estabeleceu novos padrões para o fotojornalismo e a fotografia documental. Aliás, em breve farei um vídeo só sobre a Magnum Photos. Cartier-Bresson acreditava na importância do momento decisivo, aquele instante fugaz em que a composição, a luz e a ação se alinham perfeitamente, criando uma imagem carregada de significado e emoção. Sua habilidade de capturar esses momentos com precisão e sensibilidade fez dele uma figura icônica no mundo da fotografia. Usando uma câmera Leica de 35mm, sua primeira câmera comprada em 1932 e que o acompanhou em toda a sua jornada, Cartier-Bresson viajou pelo mundo documentando eventos históricos, culturas diversas e a vida cotidiana com um olhar atento e uma intuição artística impecável. Suas fotografias não apenas narram histórias, mas também revelam a beleza oculta do cotidiano e a complexidade da condição humana. Além de seu trabalho como fotojornalista, Cartier-Bresson também foi um talentoso artista plástico, explorando o desenho e a pintura. Sua carreira multifacetada reflete um profundo compromisso com a observação e a expressão visual, consolidando seu legado como um dos maiores mestres da fotografia de todos os tempos. Suas imagens continuam a inspirar e influenciar fotógrafos e amantes da arte em todo o mundo. Seu legado permanece como um testemunho poderoso do poder da fotografia em capturar a essência do momento humano. Uma de suas frases mais marcantes, que representa muito bem cada detalhe de suas obras, é: fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, os olhos e o coração. Existem vários documentários e reportagens sobre Cartier-Bresson e sua obra disponíveis na internet. Em uma busca rápida, você encontra várias de suas imagens espalhadas por todo tipo de publicação. Inúmeros livros sobre a sua obra já foram publicados e são facilmente encontrados no mercado virtual, em livrarias e bibliotecas. Eu tenho este exemplar aqui, Henri Cartier-Bresson, The Man, The Image and the World, a Retrospective, da editora Thames & Hudson de 2003. Esta suntuosa coleção de obras de Cartier-Bresson é a visão definitiva de suas realizações. O livro está repleto de fotografias clássicas que se tornaram ícones do meio, bem como trabalhos raramente vistos de todos os períodos da vida de Cartier-Bresson, incluindo uma série de fotografias inéditas e uma generosa seleção de desenhos, pinturas e fotos de filmes. O livro também traz lembranças pessoais de sua juventude, de sua família e da fundação da agência Magnum Photos.
É um livro essencial para qualquer pessoa interessada em fotografia. Na verdade, para qualquer pessoa interessada em pessoas, lugares e eventos do século passado. Agora, vamos admirar e analisar algumas fotos do livro. Talvez esta seja a fotografia mais conhecida de Cartier-Bresson, perfeita para demonstrar com muita clareza o conceito criado por ele mesmo chamado de momento decisivo ou instante decisivo. A harmonia das linhas e das formas, juntamente com o congelamento do movimento e do tempo, onde tudo na imagem se encaixa perfeitamente dentro do quadro. Acontece apenas no exato milésimo de segundo em que o fotógrafo decide apertar o disparador para criar sua fotografia. Esta imagem representa a essência do momento decisivo e até hoje inspira milhares de fotógrafos a buscar este equilíbrio pleno quando fotografam. Nessa fotografia, vemos um impressionante equilíbrio de composição, com linhas fortes e marcantes que direcionam todo o nosso olhar para o movimento um pouco borrado da bicicleta que passa na rua e assim completa com perfeição o dinamismo do quadro. Uma cena cotidiana simples de uma escadaria que desemboca em uma rua em que passa uma bicicleta é magnificamente transformada em poesia visual que nos inspira e nos instiga. É muito comum na fotografia de Cartier-Bresson a proximidade com o assunto fotografado. A forma como ele consegue se posicionar nas cenas impressiona pelo ponto de vista inusitado e próximo de assuntos diversos do cotidiano das pessoas em diferentes situações. Seu posicionamento o torna praticamente invisível e assim consegue documentar os fatos do dia a dia, criando narrativas inusitadas que, sem um olhar atento e aguçado, passariam totalmente despercebidas. Nesse maravilhoso retrato instantâneo, fica latente a felicidade da criança em cumprir sua missão de carregar as garrafas de vinho. Apesar da composição estar inclinada para a direita, o peso da garrafa no lado esquerdo compensa nosso olhar e cria todo o equilíbrio da linguagem do quadro. O desfoque do fundo da fotografia, com a surpresa das outras crianças na cena, reforça a expressão espontânea e genuína do primeiro plano inusitado. A perfeição da composição do quadro, com todas as linhas e elementos posicionados e distribuídos na medida exata do espaço retratado, mostra a genialidade do mestre em criar poesia visual. O balanço entre a montanha e a estrada e o peso da árvore cheia ao centro exaltam a leveza e sutileza do menino que brinca com a vida. Uma incrível simetria gestual marca um instante congelado nessa fotografia estupenda da visita de Cartier-Bresson à Rússia. Aproveitando o painel gigante da propaganda, o enquadramento de um pai caminhando com sua criança, onde todos estão em perfeita sincronia de movimento, demonstra a grandeza da sensibilidade e criatividade do fotógrafo. Um flagrante poético e bucólico nas ruas de Nova York durante o período de depressão econômica nos Estados Unidos da América. Em um beco qualquer, no meio da selva de concreto,
Cartier-Bresson capta a essência da falta de perspectiva e ânimo para vencer as dificuldades da difícil batalha diária de se viver em uma das maiores cidades do mundo. Dois seres vulneráveis, um gato e um homem. Quem cuida de quem? A geometria imperfeita das casas compõe com perfeição o quadro onde a sombra e a luz propositalmente se apresentam balanceadas. A menina que corre subindo as escadas em movimento congelado entra em sintonia com a perspectiva da escada que nos conduz o olhar. O equilíbrio gráfico conseguido pelo mestre nessa fotografia nos impressiona e nos envolve na narrativa visual proposta. Claro e escuro se dividem e reforçam o equilíbrio dessa composição de linhas retas contrastadas. A figura humana da silhueta de um menino, exatamente no meio do quadro, ganha leveza quando complementada pelo desenho da sombra do carrinho de mão. A janela escura na parede branca logo acima da criança e do carrinho de mão completa o triângulo de tensão do olhar, muito utilizado na pintura clássica, demonstrando assim o pleno domínio e controle do mestre Cartier-Bresson dos conceitos e estudos dos fundamentos da arte em sua linguagem fotográfica. Espero que esse passeio rápido por um pedacinho da obra de Henri Cartier-Bresson tenha te despertado para gostar de fotografia e entender o potencial dessa maravilhosa arte. Um grande abraço e até o próximo vídeo.